TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Com alegria no coração, a gente está aqui de volta ao programa Respostas. Quero saudar vocês com um abraço bem apertado, um abraço bem afetivo. Muito bem-vindo aqui na programação da TV Imaculada, essa TV que traz esperança, essa TV que tem uma programação toda ela voltada para iluminar nosso caminho, para trazer esperança, para nos ajudar no nosso caminho, no nosso peregrinar neste mundo. Programa Respostas, como vocês já sabem, ele acontece aqui pela TV Imaculada e ele tem 3 blocos na dinâmica do programa. No primeiro nós fazemos a reflexão sobre um tema que nós vamos ler juntos a partir de um texto oficial da igreja, e depois dessa reflexão nós vamos para os 2 últimos blocos do programa que nós trabalhamos a questão das respostas, as perguntas que vocês nos enviam. Muito obrigado pela sua participação. Aqui Padre Adriano na apresentação desse programa. Quero saudar então todos vocês que de algum modo estão aqui com a gente, né? Pode ser pela TV, pode ser pelas redes sociais, aí, pelo site da Milícia da Imaculada, ou também pelo aplicativo. Que coisa boa! Existem muitas formas de vocês participarem conosco desse programa. E nós estamos já no primeiro, vamos começar a trabalhar já aqui, né? Nós estamos já há um tempo trabalhando num primeiro momento, no capítulo que fala sobre a missão da igreja no mundo atual. Nós falávamos, num primeiro momento, da contribuição que a igreja traz para a sociedade. Agora nós invertemos. O mundo, a sociedade, a igreja recebe alguma ajuda do mundo? Significa que nós já temos uma visão aqui do discernimento da igreja, que a igreja não vê só mal no mundo, de que a igreja não tem uma visão de um pessimismo crônico em relação ao mundo, porque exatamente nós vamos para a segunda parte do tema que fala exatamente da ajuda que a igreja recebe do mundo e da sociedade. Mas que tipo de ajuda seria essa? Vamos então dar uma olhada, porque no Concílio Vaticano II nós temos assim um olhar da igreja que sabe, não deixa de ver as sombras, mas sabe reconhecer também as grandes luzes, os grandes potenciais desses nossos tempos. Então agora nós vamos disponibilizar para vocês, porque é sempre bom ir à fonte, sempre falo, nesse tempo, gente, vamos à fonte. Da onde que está vindo essa notícia? Vai à fonte. Então é muito importante para ouvir a igreja, buscar os canais oficiais que estão sempre à nossa disposição nas redes sociais. Tem muita coisa ruim nas redes sociais, mas também tem muita coisa boa e cabe a nós escolhermos. Então nós vamos às fontes da nossa igreja com o texto do Concílio Vaticano II, que a gente disponibiliza para você, e eu já volto para dar continuidade na reflexão. A função da igreja no mundo atual. Ajuda que a igreja recebe do mundo, parte 2. É dever de todo o povo de Deus e, sobretudo, dos pastores e teólogos, com a ajuda do Espírito Santo, saber ouvir, discernir e interpretar as várias linguagens do nosso tempo e julgá-las à luz da Palavra de Deus, de modo que a verdade revelada possa ser cada vez mais intimamente percebida, melhor compreendida e apresentada de um modo conveniente. Como a igreja tem uma estrutura social visível, sinal da sua unidade em Cristo, pode também ser enriquecida e, de fato, ou é com a evolução na vida social. Não porque falte algo na constituição que Cristo lhe deu, mas para mais profundamente a conhecer e melhor a exprimir e para a adaptar mais convenientemente aos nossos tempos, ela verifica com gratidão que tanto no seu conjunto como em cada um de seus filhos recebe variadas ajudas dos homens e de toda a classe e condição.
Na realidade, todos os que estão de acordo com a vontade de Deus promovem a comunidade humana no plano familiar, cultural, da vida econômica e social e também política, seja nacional ou internacional. Prestam não pequena ajuda à comunidade eclesial, na medida em que esta depende das realidades exteriores. Mas ainda, a Igreja reconhece que muito aproveitou e pode aproveitar da própria oposição daqueles que a hostilizam e perseguem. Gaudium et Spes. Eu sempre digo que a consciência da Igreja está expressa no Concílio Vaticano II. E essa consciência, ela é transformada, ela é apresentada para nós também como fruto de uma experiência bimilenar da Igreja no caminho da história. E a Igreja sabe que ela tem uma dimensão visível, essa visibilidade que se exprime na dimensão visível da Igreja, da estrutura social visível. Como tal, a Igreja sabe que está no mundo, é peregrina neste mundo. E o reconhecimento da contribuição da sociedade do mundo para com a Igreja não deve nos levar a entender que falta a ela algo daquilo que são os bens essenciais para que o nosso caminho de peregrinação nos permita chegar à nossa meta final, que é a nossa salvação, que é a nossa redenção. Porém, a comunidade, na sua visibilidade, se serve também da estrutura do mundo, da estrutura da sociedade. Por exemplo, nós estamos aqui utilizando um meio. Esse meio de comunicação, quando é que ele foi criado? Ele foi criado na modernidade. Então, a Igreja pode muito bem colher estes meios para evangelizar, para semear a palavra, para anunciar ao mundo a bondade de Deus manifestada em seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma dimensão muito importante. A Igreja sabe reconhecer a contribuição que a sociedade pode dar a ela. Gente, não precisa nem muito longe. Hoje, em nossas comunidades, nos concílios das nossas comunidades, nós temos cristãos leigos que sabem muito mais de administração, de contabilidade do que os próprios ministros. Então, por vezes, essa contribuição da sociedade, ela se torna palpável e visível dentro desses conselhos administrativos, pastorais, claro, dentro das nossas comunidades, porque nós não podemos fazer uma transposição de um ideal de uma empresa para uma administração eclesial. A administração eclesial tem muitos elementos de uma administração de uma empresa, mas tem mais que isso, exatamente porque nós estamos falando de um ramo pastoral. E tem uma coisa muito interessante, o progresso, o desenvolvimento da sociedade não é um empecilho para a Igreja, muito pelo contrário. O desenvolvimento da sociedade, por vezes, pode trazer muitos benefícios para a Igreja. E quando a Igreja está gritando pelos seus filhos mais pobres, exatamente porque a Igreja quer que a sociedade compreenda que a Igreja não é contra o desenvolvimento, a Igreja é contra uma concepção de desenvolvimento que deixa milhares de pessoas à margem desse desenvolvimento. Não sei se vocês entenderam, não é que a Igreja diz agora, o dinheiro não é importante, nós não precisamos nos desenvolver, nós não precisamos de prosperidade. O que a Igreja está dizendo é que tem por aí um conceito de desenvolvimento que é para uns, que é só para fazer rico, é só para fazer milionário. Mas e o resto da sociedade? E o resto, né? E o restante da comunidade? Então, nós precisamos realmente nos concentrar no fato de que a Igreja pode contribuir para a sociedade, mas a sociedade também tem sua contribuição. E veja que hoje essa Igreja precisa também, com a ajuda do Espírito Santo, o próprio documento vai dizer, saber ouvir. Uma Igreja que sabe ouvir. Nós estamos falando agora, não sei se vocês já começaram a ouvir falar de sinodalidade. Sínodo, sinodos, que vem do grego caminhar juntos. Uma Igreja que precisa saber ouvir. A questão da sinodalidade, ela vai dar em nada se nós não aumentarmos, nós não lembrarmos que nós temos duas orelhas, 2 ouvidos e uma boca, né? Nós precisamos, a Igreja precisa ouvir, né? Depois o segundo verbo, discernir. Por isso que eu digo, não é que a Igreja, por adaptação, não vamos entender que a Igreja negocia suas verdades, mas também não as impõe. A Igreja não impõe mais a verdade que ela crê. E ela quer que a comunidade entenda que o Evangelho é uma proposta,
de redenção, mas é uma proposta também para a vida em sociedade, para a vida na política. Mais tarde nós vamos ver que algumas orientações da igreja são em relação à política, não partidária, mas a política no sentido com P maiúsculo. Na economia, também a economia deve ser iluminada pela palavra de Deus. Então, é uma igreja que aponta a necessidade de um discernimento, mas é uma igreja também que precisa o quê? Interpretar as várias linguagens do nosso tempo. Eu fico maravilhado porque a igreja se mostra muito próxima de Deus, mas também entende a dimensão da secularidade. Por isso que eu tenho certo medo de alguns grupos na igreja que parece que não leem esses documentos da igreja, não conhecem o Concílio Vaticano II, ou na verdade conhecem, mas o rejeitam, exatamente porque o Concílio Vaticano II questiona alguns tipos de espiritualidade por aí. Aquela espiritualidade da fuga do mundo, como se o mundo fosse monstruoso, como se o mundo estivesse só fora das nossas comunidades, como se nós fôssemos ETs, como se fôssemos seres entre os anjos, né? Não, nós estamos com os pés nesse mundo, nosso olhar voltado para a nossa meta. Então essa esquizofrenia marcada por essa separação entre profano e sagrado que continua alimentando a espiritualidade de muita gente. Não sei quando esse povo vai acordar, porque eles também têm padres que estão na frente desses tipos de espiritualidade. Mas me parece que o Concílio Vaticano II, como bússola para nós, tem que nos orientar que a espiritualidade cristã não é uma espiritualidade de quem também abraça, assim, sem pensar, sem refletir, aqueles valores e aqueles ideais da modernidade. Não, a igreja vai ser capaz de dizer, olha, isso não dá, isso é incompatível com o evangelho. Mas a igreja vai dizer também nisso o senso de liberdade, o senso de liberdade humana, da dignidade humana, do lugar da mulher. Muitas destas aspas bandeiras, a igreja não diz que ela assume por bandeira, ela assume pela sua fé. Então, nós precisamos entender, e eu vou terminar dizendo uma coisa, a linguagem de muitas pessoas continua a linguagem de um tempo, que não reflete o Concílio Vaticano II. Por exemplo, quando a gente fala dos inimigos da igreja, tá? Se usou essa linguagem por muito tempo, mas eu não sei se vocês entenderam que o final do número de hoje está dizendo que até a igreja está dizendo pelo concílio que até os inimigos da igreja, né? Até as pessoas que se opõem à igreja, daqueles que hostilizam e por vezes perseguem a igreja, oferecem à igreja algo de importante no seu processo de avaliação. Por quê? Porque por vezes, sabe o que é criticado na igreja? O contra-testemunho. Porque nós não somos uma expressão absolutamente clara. Porque se a igreja é sempre reformanda, algumas críticas que nós recebemos da sociedade, gente, vamos tirar o chapéu. Não é uma crítica a Cristo, é crítica ao fã-clube. É diferente. Não sei se vocês entenderam. Por vezes a sociedade critica os padres, os bispos, e aí nós temos que olhar para a história e ter um senso de responsabilidade social também. O que significa? Tem coisas que são injustas, tem perseguição injusta, tem generalizações injustas, mas tem coisas que a gente precisa pensar mesmo e dizer, poxa vida, eles têm razão, nós temos que melhorar nisso, nós temos que melhorar naquilo. Então, não é uma crítica a Deus, é uma crítica ao exercício da nossa religiosidade que se estrutura em uma comunidade social que nós chamamos igreja. Claro que essa igreja ela é muito mais do que essa dimensão de visibilidade. O invisível, o divino, age nessa estrutura, age nessa comunidade, tanto que o documento fala, quando nós formos ouvir, saber discernir, interpretar, nós precisamos da ação do Espírito. Por quê? Porque a igreja não é uma ONG. A igreja é uma instituição humano-divina. Está no mundo, mas não é do mundo. Essas duas dinâmicas, elas têm que interagir dentro das nossas concepções eclesiológicas. E a gente precisa, crescer. Sem nós aprofundarmos a eclesiologia do Concílio Vaticano II, sem operacionalizarmos esta eclesiologia nas nossas comunidades, nós vamos continuar com devocionismos, nós vamos continuar com exageros em certas concepções e não seremos capazes de perceber que a igreja pode ser um fermento para a dignidade humana, um fermento para a defesa da liberdade humana, um fermento para a defesa da própria democracia.
Então, a igreja é uma aliada da sociedade que quer se desenvolver segundo o projeto de Deus. Então, nós estamos aqui exatamente para esse diálogo que não é fácil, mas é um diálogo que a gente precisa fazer constantemente. E antes de ficar apontando o dedo para os outros, aquilo que Papa Francisco está fazendo, nós precisamos arrumar a casa, não é? Por isso que às vezes o Papa Francisco bate duro em nós, porque percebe que uma comunidade não evangelizada não evangeliza. Ah, isso é importante. E nós chegamos então ao final já desse primeiro bloco, né? E eu gostaria de avisar vocês que é muito importante a sua participação. Você pode nos enviar pelo WhatsApp 993470532 sua mensagem, sua pergunta, né? Vai preparando aí. Nós temos 2 blocos para frente. Eu vou repetir o número do telefone, 993470532, e a gente já volta para começarmos então a responder as perguntas que nos chegaram. Até daqui a pouco. Muito bem, acabamos de ver aí já essa imagem, A Força da Fé, essa revista Humility, do padre Maximiliano Maria Kolbe. A fé tem uma força muito grande. Aliás, a fé teve foi uma dimensão de ressignificação muito grande para o padre Maximiliano. Viver os horrores do nazismo e esse homem ser portador de tanta esperança para nós até hoje. Morrer, né, um mártir da fé. Por isso que Padre Maximiliano pode falar assim da força da fé, porque esse homem morreu depois, né, de ter se colocado no lugar de um pai de família, e morreu de forma muito, muito triste. Encontrou forças na fé. Por isso, o programa Respostas também quer trazer esta orientação da fé que nos ajuda no nosso caminho, na nossa peregrinação neste mundo. Exatamente, a fé ilumina todas as realidades. Eu sei, parece repetitivo às vezes dizer aqui, mas a fé também ilumina as questões da política. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês aqui, essa pergunta que vem é política com P maiúsculo. Significa ciência do bem comum, tá? Então nós não vamos fazer nenhum tipo de afirmação partidária aqui. Nós estamos no âmbito do ensinamento da doutrina social da igreja sobre a política. Porque de fato é sobre esta pergunta que nós vamos responder agora, da Patrícia, do bairro Itamaracá. Saudações, Patrícia, obrigado pela sua pergunta. Por sinal, uma pergunta muito oportuna para nós que estamos aí às portas das eleições 2022. Pergunta da Patrícia: qual é a orientação da igreja para os fiéis sobre as eleições? Primeira coisa, vou dizer uma coisa bastante óbvia. É uma orientação, porque quem vota é você. Quem vota é você. Chegando ali diante daquela urna, uma das coisas que a democracia define é o segredo do voto. É você e aquela máquina. Então, é preciso saber que o Papa Francisco reforçou para a igreja com uma frase que eu digo que é magistral. Nós, pastores, temos que orientar as consciências, formar as consciências, não substituí-las. Entendeu? Não, a igreja não oferece um seu candidato. Exatamente por isso. É óbvio que nós temos candidatos que determinadas comunidades que conhecem esses candidatos, que sabem que esses candidatos estão profundamente envolvidos dentro da vida dessas comunidades, que podem sim apontar ali, mas veja, a igreja em si mesma, primeira coisa, ela não vai dizer que esse ou aquele é seu candidato. Claro que todos nós, membros da igreja, somos cidadãos. O padre é um cidadão, o bispo é um cidadão, né? Todos nós somos. Mas nós, de modo especial, o clero é já orientado pela igreja para não assumir cargo eletivo, para não apontar publicamente sua opção pessoal. É óbvio que eu também tenho. Às vezes as pessoas perguntam: em quem o senhor vai votar? Eu digo: eu me abstenho dessa opinião partidária, exatamente por respeito a todos os nossos cristãos. Manipular as consciências? Não.
substituir as consciências, não. Então, primeira coisa que eu diria, que o cristão, ele tem que votar como cristão. A luz da fé, ela é importante para iluminar este momento. Também o cristão tem que pedir o Espírito de Deus para ajudar no processo de discernimento. Mas a igreja diz que esse discernimento ele tem que ser um discernimento da consciência do eleitor. Gente, você não tem que votar em cara que pastor mandou você votar, você não tem que votar em cara que padre mandou mandar, patrão mandou votar, você tem que votar com a sua consciência. Haja vista que a democracia não é um regime perfeito, o céu não veio na terra para a democracia, ela tem suas fragilidades, mas o voto é um momento muito importante para o exercício da nossa cidadania. Por sinal, o exercício da cidadania não termina no voto. Os grandes críticos de um candidato devem ser aqueles que votaram nele. Exatamente, por quê? Porque o exercício da cidadania continua depois, na crítica ao exercício do poder que foi dado. Porque numa democracia, o nome já diz, o poder emana do povo. Neste sentido, nós temos aqui uma concepção secular, que é uma interpretação sã da frase bíblica: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Estamos aqui diante de uma defesa do Estado laico, né, que não é laicista, porque o laicismo já é um problema do Estado que vira antirreligioso. O Estado é religioso nesse sentido laico, mas não pode se tornar laicista, porque daí ele se transforma em antirreligioso. E o Estado que se torna antirreligioso vai ferir o quê? Um princípio básico, que é a liberdade do indivíduo. Eu e você temos direito a ter uma religião, liberdade a escolhê-la e ninguém pode nos impor, sobretudo o Estado. Aliás, se a gente precisar que o Estado chegue para nós e diga em quem nós temos que crer ou não, significa que essa religião já faliu. Então não é o Estado que vai dizer em quem você vai crer ou quem você não vai crer. Aliás, nós temos cidadãos também que não creem, né? E precisam, todos eles têm direito de viver em sociedade, exatamente porque a cidadania tem uma dimensão de autonomia secular que a igreja não pode estar se intrometendo nesse campo. O que eu diria? O cristão vota iluminado pelo Evangelho. Primeira coisa que a gente já tem que saber é que não vai ter nenhum partido e nenhum candidato que é a encarnação de Jesus Cristo. Não tem. Nós não vamos trazer o paraíso aqui na Terra. E aí, nesse processo de discernimento, você tem que procurar aqueles ideais, aquele partido, aquela pessoa que tem os ideais mais próximos do Evangelho. Então, o trabalho do discernimento político é um trabalho exatamente de discernimento no espírito. Da gente ser capaz de escolher dentro do campo político. Nós não estamos escolhendo quem vai ser nossa religião, quem vai ser nosso pastor, quem vai ser nosso papa. Nós estamos escolhendo um político. Um político que tem que ser de um partido. E ali nós bem sabemos que essa política partidária ela é necessária dentro de um sistema político, porque um sistema democrático, porque o sistema democrático é pluripartidário. Nós não podemos fazer como algumas ditaduras que impõem um pensamento único, que impõem um partido único, né? Eu bem lembro que eu morei na Itália, num bairro de operários, né, que trabalhavam na indústria, e chegou o ponto assim, você entrava no açougue, se o açougueiro era daquele partido comunista, por exemplo, se você não tivesse a carteirinha do partido, você não entrava. Parecido com o que algumas pessoas têm feito hoje, né? Parece que algumas comunidades estão confundindo política com religião. Quer dizer, você não pode votar no candidato tal, porque ele é representação do mal. Você invadiu o campo da religião, e não se trata desse campo. Quem é que vai dizer que um candidato é votável ou não é votável? Se chama Tribunal Superior Eleitoral. Tanto que é ele que tem o poder de impugnar, por exemplo, uma candidatura. Inclusive, pode ser depois do voto. Depois que você votou em alguém, o tribunal é o juiz desses candidatos. Então, quem é o juiz supremo, digamos, na regra da sociedade? É o Tribunal Superior Eleitoral, não é o bispo, não é o papa, não é seu pastor, não é sua igreja, seja a denominação que for. Então, as pessoas estão confundindo. Agora, o que nós precisamos? Pessoas que correspondam aos nossos valores cristãos.
mas não os valores cristãos manifestados numa moral. A defesa da dignidade humana, a defesa da vida, a defesa dos pobres, sobretudo daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade social. E aqui nós precisamos entender que a igreja vai sempre defender o bem comum. O que significa o bem comum? O bem de partes não pode sobrepor o bem da nação. O Brasil, né, como nação, tanto que a nossa bandeira é de todos os brasileiros. Então, as eleições é o dia da festa da democracia. E aqui a gente sabe que essa compatibilidade moral não pode ser seletiva. Em que sentido? É uma pauta que nós temos que olhar os valores morais, né? Se eles são compatíveis, se eles são incompatíveis, né? Mas não pode ser de uma moral seletiva e nem de um moralismo, porque a gente tem percebido que as pessoas têm usado a pauta religiosa, né? A pauta chamada pauta moral, por exemplo, que se preocupa com o aborto, mas se esquece que a dimensão pró-vida é muito mais ampla que ele. Por exemplo, a defesa da família. É óbvio que nós temos que fazer a defesa da família, mas um governo que governa mal acaba com a família. Sabe por quê? A maioria dos casos que eu percebi de divórcio, de destruição de famílias, por exemplo, quando entra a crise, o casal começa a brigar mais, a paz vai embora. Então a economia tem a ver com a defesa da família? Tem muito a ver. Por quê? Porque essas pautas, elas se tornam pautas partidárias, né? E aí é assim, Deus vira cabo eleitoral de um lado, e se o Deus está de um lado, vocês imaginam quem é que está do outro. Então nós não podemos confundir o campo político com o campo do transcendente, com o campo religioso, né? E aqui, como você não está escolhendo um salvador da pátria, porque Jesus Cristo é o nosso salvador e único, você tem que escolher a pessoa, aquele candidato que naquela esfera vai representar os grandes valores cristãos que para nós são importantes. A defesa, né? Como eu dizia, da visão da política como ciência do bem comum, a defesa dos mais pobres, a defesa da vida em todas as suas etapas. Por quê? Porque quando a igreja defende a vida, inclusive não tirar a vida de quem delinque. Por quê? Porque é um poder que o Estado não tem. Entendeu? Bandido bom é bandido morto. Não, esse é um poder que nós não nos damos ao Estado. Nem a polícia tem direito de matar. O que nós temos direito é de legítima defesa. Mas a legítima defesa não é direito de matar, é direito, se você precisa, para defender sua vida, de usar uma força proporcional e a força proporcional termina por eliminar a vida do outro, é uma outra coisa, mas aqui não é defesa da morte, né? Então o cristão não defende pena de morte, o cristão defende uma visão complexiva. Então tudo que defende a vida, nós teríamos que dar um voto de confiança. Então aí você faz a sua seleção, mas não deixa padre, não deixa pastor ficar influenciando sua cabeça. Na hora do voto é só você ali, né? E uma outra coisa, o respeito, a tolerância por quem acredita diferente de você. Esquerda e direita, centro, são dinâmicas linhas próprias do tecido democrático, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com leituras partidárias de pessoas que estão querendo usar elementos religiosos. Então vocês vão encontrar padre A, padre B, né? Mas você tem que seguir a linha oficial da igreja. Padre, onde está a linha oficial da igreja? Está no Papa, está na CNBB. Por quê? Porque nós temos já padres defensores de candidatos. Candidato A, candidato B, linha A, linha B. O que é importante? Nós não estamos diante de um maniqueísmo, onde o bem está todo de um lado e o mal está todo do outro. Fique muito alerta, porque tem muita gente com um candidato demonizando o outro. Então, se você quer defender seu candidato, apresente os valores dele, mas não demonize o outro. Por quê? Porque quem vai decidir quem você pode votar ou você não pode é o TSE. O respeito às instituições democráticas, porque a igreja sempre foi defensora da democracia. Nós já passamos por uma ditadura. A gente sabe o quanto isso nos custou, né? Quanto nos custou a liberdade, quantos padres, quantas pessoas foram torturadas, né? Então, a gente sabe que o Exército, por exemplo, tem uma função maravilhosa nessa democracia e a gente confia, né, no Exército. Então, nós precisamos agora que as forças públicas se unam para quê? Para dar o direito da liberdade do cidadão escolher, tá? Não vá com medo, não tenha medo.
Não é dia de você defender candidato A ou candidato B, chega. Amanhã a campanha eleitoral acabou a campanha eleitoral. E nós temos o quê? Nos preparar para a defesa da liberdade, da escolha, aliás. Defesa da liberdade antes, defesa da escolha depois. Seja quem for. Se o candidato nos agrada ou não nos agrada, que a eleição seja respeitada. É isso, então. Vamos seguir aí as orientações da nossa igreja, porque nós estamos num caminho muito seguro em relação a isso, tá? Então, é importante uma pauta moral não ser confundida com uma pauta moralista, que é diferente, porque daí são grupos dentro da igreja que, para defender sua visão política, se utilizam, instrumentalizam a religião para defender que você obrigar a sua consciência a votar num candidato que o cabo e colocando Deus de cabo eleitoral. Não. Jesus não é cabo eleitoral de ninguém. Deus tem que ficar fora disso, no sentido de que Deus não pode ser defendido como um partido. Deus não tem partido, Deus não tem classe social e nós precisamos, e você também precisa votar pensando também nas necessidades, né? Como nós temos uma bancada de A e de B, né? Bancada de trabalhador, bancada de gente que precisa ser defendido também pela política, tá bom? Então nós chegamos ao final desse bloco com essa pergunta muito importante e oportuna nesse momento. Vamos para o intervalo e já voltamos. Olha aí, começamos esse terceiro bloco com essa imagem tão bonita aí de Maria, Mãe do Senhor, Mãe dos discípulos de Cristo. E eu quero pedir que Maria, até na oração final, na bênção final de hoje, eu vou pedir pelas eleições para que nós tenhamos uma eleição em paz, né? Onde a vontade popular seja respeitada, né? Que não haja violência, preocupado aí com algumas falas, alguns posicionamentos que preocupam um pouco a gente, e nesse sentido a gente tem que tomar cuidado com o clima de fanatismo, o fundamentalismo religioso usado, né, para amedrontar, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí todo mundo tem seu candidato, gente. Inocente ali, aliás, no mundo inocente só tem a Virgem Maria, viu, gente? Preservada de pecado só Nossa Senhora. A direita não está preservada de pecado, a esquerda não está preservada de pecados, o centro não está preservado de pecados, tá? Então eu falo, amanhã na eleição ninguém vai escolher redentor, a gente já tem, tá? A gente já tem. Bom, eu penso que um cristão já tem um redentor, né? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas aí, né? Eu vejo assim que os políticos sempre tentaram utilizar a religião, mas tem comunidade que está se prostituindo. Tem comunidade. Gente, que seja para A, seja para Z, viu? Tá? Fique bem claro que nós não podemos mais tolerar, né, essas visões que querem demonizar a posição do outro porque não é a minha, né? Até eu falo, por que fake? A fake é uma mentira cômoda, né? É uma mentira cômoda. A gente gosta dela, então a gente faz de conta, deixa passar, né? Mas não pode, nenhuma sociedade estruturada sobre fakes pode ir para frente. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Deus não tem candidato não, viu, gente? Tem não, tá? Não tem. Então vamos continuar agora. Eu estava fazendo referência, se você chegou agora, à pergunta anterior sobre as orientações da igreja sobre as eleições, né? Isso é importante, a orientação e a gente seguir também a orientação da igreja, né? Nem todo padre segue a orientação da igreja, tá? Felizmente. Mas você já tem oportunidade de conhecer isso, né? Então, grupo de igreja hoje em dia que parece assim, que se você não for de candidato X, você já não pode fazer parte. O que é? Virou comunismo? Virou imposição agora? Né? Então, nas nossas comunidades, eu conheço gente de esquerda que é maravilhoso, é cristão, vai na missa, tem
tem os princípios cristãos. Como eu conheço gente de direita também maravilhosa, que testemunha, que está lá, que acredita que um Brasil melhor é por meio da direita. Então, vamos ter respeito, né? Não vamos formar partido único dentro da igreja, não, porque isso não dá certo, tá? Não dá certo, tá bom? Vamos para a pergunta do Paulo César. Paulo César, muito obrigado pela sua pergunta, Vila Popular. O Paulo César pergunta qual que é a diferença entre padres diocesanos e para os religiosos. Existem aí denominações, são padres, mas eles são de famílias, vamos assim, diferentes. E tem uma diferença, algumas diferenças que vão nos ajudar a perceber qual que é a diferença. O padre diocesano é ligado à diocese. A diocese é uma pequena porção do povo de Deus, coordenada, pastoreada por um bispo. Então é também chamado padre do bispo, ou também é chamado padre secular. O que significa? Ele forma um presbitério de uma determinada região, onde formando uma diocese pastoreada por um bispo. Então esse padre ele é incardinado nessa realidade. Ele pode sair dessa diocese? Sim. Em que casos? Casos excepcionais, mas o padre diocesano é ligado a uma região que é formada por uma diocese, uma arquidiocese, formada por um grupo de municípios de uma determinada região. O que é? Ele pode sair para fora para estudar. No meu caso, eu sou um padre diocesano, eu não sou padre diocesano da arquidiocese de Campo Grande, eu sou da diocese de Dourados. E o que eu estou fazendo aqui numa outra diocese? Eu estou aqui porque eu trabalho no regional, eu sou um padre cedido para o estado, para a região da província eclesiástica do Oeste 1, que é formada por quê? Por 7 dioceses, também a arquidiocese de Campo Grande. Mas eu estou aqui cedido, mas eu sou do clero da diocese de Dourados. Quem é o meu superior? É o bispo diocesano, formo parte junto com o clero e o meu serviço é prestado, o meu casamento, vou dizer assim, é com a diocese. E o padre religioso? O padre religioso, por exemplo, o franciscano, ele nasceu como religioso. Franciscano segue Jesus Cristo inspirado em São Francisco de Assis. Vou dar um outro exemplo, que é o frade, é o frei. Ele nasceu em primeiro lugar para ser religioso, não para ser padre. O que aconteceu na história? O Papa pediu, estou dando um exemplo concreto. As congregações religiosas são várias, salesiano, né? Vou dar um exemplo, tem a freira, então tem o freiro, modo de dizer, gente, estou brincando. Ele nasceu primeiro para ser religioso, ou seja, ele tem um carisma inspirado num fundador. No caso dos franciscanos, quem que é o fundador? São Francisco de Assis. Então ele tem uma regra que ele segue, ele tem um superior da congregação dele que ele segue. E onde ele está? Ele está vinculado a uma diocese? Não. Ele pode ir para fora. As congregações religiosas são quase sempre congregações missionárias, que estão espalhadas por todo o mundo. Então o cara pode fazer o estudo lá em São Paulo, ir servir lá na Amazônia, e às vezes ir para a Europa, às vezes ir para a África. Então a congregação religiosa tem uma mobilidade muito maior. E aí a espiritualidade, eu esqueci de falar da espiritualidade do padre diocesano, que ele tem uma, mas a espiritualidade do religioso é ligada ao carisma. Qual que é o carisma? Tem um serviço espiritual que ele se dedica mais. Por exemplo, salesianos, jovens, educação, é um carisma. Está ligado então a um ramo. Você pode ver a Universidade Católica Dom Bosco, quem que é que coordena? Os salesianos, por quê? Porque eles têm como carisma a educação. Né? Então você vai perceber que o carisma é um serviço que a congregação religiosa presta, esse carisma é um dom que a comunidade, que a igreja se serve, porque os religiosos estão dentro da igreja. E quando o carisma chega numa diocese, o que ela tem que fazer? Ela tem que seguir a tradição e a comunhão, estar em comunhão com a diocese, com a igreja local, de modo que vocês vão encontrar paróquias salesianas, vocês vão encontrar paróquias franciscanas, vocês vão encontrar paróquias de capuchinhos. É um religioso dentro de uma diocese que também foi ordenado padre, e aí é que tá. Nem todo religioso é ordenado padre. Às vezes você vai ver o frei que ordenou padre, mas tem o frei que ele ficou só frei. Mas não é só, porque ser frei, ser religioso é uma vocação específica dentro da igreja. Então você não pode falar assim para o cara, você é só frei. Não,
Religioso é uma vocação religiosa, né? A irmã. Então, como que eles têm? Eles têm uma dinâmica distinta. Eles obedecem, em primeiro lugar, ao que eles chamam de superior, que é um provincial, que é uma espécie de um bispo, né? Aspas, não é um bispo, mas é de uma autoridade adintra desta comunidade religiosa, ao qual ele responde. Embora, quando o frei chega numa paróquia, numa diocese, ele também tem que colaborar com o bispo local. Por quê? Porque a diocese, o grande ministro, coordenador de uma igreja local é o bispo. Então, mesmo o salesiano que tem seu carisma, que tem seu serviço, quando chega numa diocese, ele tem que entrar em comunhão com o pastoreio, com a dimensão pastoral, com a tradição daquela igreja local. Mas ele continua tendo uma autoridade própria da sua congregação religiosa, da sua ordem religiosa, mas o diocesano não. O diocesano responde diretamente ao bispo diocesano. E aí você podia perguntar também, Paulo, e como que é a espiritualidade do padre diocesano? É fundamentada, sobretudo, na sua comunhão entre os presbíteros, a comunhão com o bispo e o amor espiritual por uma diocese. Então, ligado à Eucaristia, ligado ao Evangelho e à implantação do reino de Deus em uma localidade, em uma igreja particular, claro, sempre em comunhão com toda a igreja universal. Então, a espiritualidade do padre diocesano é proximidade com Deus, proximidade com o bispo, proximidade com o clero local e um amor muito grande ao povo de Deus. Por quê? Porque o padre diocesano é ordenado para servir o povo de Deus. Então, o padre diocesano também tem que ter sua espiritualidade específica. Agora, tem uma nova realidade dentro das comunidades religiosas que eu preciso dizer. Não sei se você já ouviu falar, Sérgio, Paulo César, das comunidades novas de vida e aliança hoje, que são comunidades mistas, que tem padre, tem leigos que se casam, né? E servem por vezes, podem continuar nas suas casas, mas que pertencem a essa comunidade religiosa. E tem aqueles que vivem dentro da comunidade religiosa. E elas são mistas, porque ali tem casais, ali tem pessoas que seguem a vocação sacerdotal, né? E tem aqueles que ficam como leigos consagrados, que também é uma dimensão muito importante. Vocês sabem que a Arquidiocese de Campo Grande também tem o serviço de leigos consagrados. Gente, essa pluralidade de vocações e de serviços, ministérios, são manifestação do Espírito, da igreja que serve o projeto de Deus, né? Ou que deve servir eminentemente o projeto de Deus. Então, eu sou um padre diocesano e a gente entra numa diocese que tem um serviço, aliás, por sinal, todas as nossas dioceses daqui, a maioria da história da igreja no Mato Grosso do Sul é ligada ao início dos religiosos, foram os primeiros que chegaram aqui. Por exemplo, os franciscanos. Nossas igrejas particulares devem muito pela história aos franciscanos, né? Frades menores, frades capuchinhos, que foram os primeiros que chegaram, né? Que chegaram nessas realidades. Então, depois, quando se torna uma diocese, aí se torna já uma estrutura coordenada por um bispo diocesano. Essas diferenças, elas são importantes, mas no substancial, seja o religioso, seja o padre diocesano, ele tem uma vocação, ligada a essa vocação uma missão. E também tem algumas diferenças que historicamente a gente marca, né? Para dizer assim, o religioso é obrigado a viver em vida comunitária. Não, ninguém deve ser obrigado a viver em vida comunitária. Tem que brotar do coração, né? Você não suporta o irmão, se bem que o sentido de suporte de Paulo é dar suporte também. Às vezes a gente suporta mesmo, né? Na paciência, no amor, mas, né? Tá bom, tá ali. E o padre diocesano, quem que é? Aquele que vive sozinho. A gente tem que parar com essas histórias, né? Porque, gente, quem não serve para viver em vida comunitária não serve nem para ser cristão. Por quê? A Eucaristia é o quê? É o Padre e Deus? Tá? Eu detesto essas distinções que se colocam, porque às vezes o padre diocesano é uma pessoa com problemas psicológicos, não aguenta viver com outro padre, com outro diácono e tá lá. Não, pelo amor de Deus, desculpa falar aqui, eu vou falar baixo, tem alguém ouvindo aí? Daqui a pouco vamos levar para Dom Dimas, né? Se você não serve para ser gente, você não serve para ser padre. Pelo amor de Deus, né, gente? Não serve para se relacionar? Quer viver dentro de um ovo? Meu filho, vai fazer outra coisa. Nem virar monge não dá, né, gente? Porque monge não significa que é uma pessoa isolada. Não é um eremita. Jesus não era um eremita. Jesus era
um homem da pastoral, no sentido de que ele tinha uma profunda comunhão com Deus, mas também vivia no meio. Não foi para o deserto, né? Jesus não foi para pregar no deserto, ele viveu exatamente da missão que ele tinha. Já me avisaram que nós chegamos ao final do programa, chega, né? Já estou falando demais também aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês, a gente deixa um abraço enorme. Vamos todos nós colaborar para que seja uma festa, essas eleições sejam uma festa da democracia. E eu vou pedir exatamente a Maria Imaculada, assim evocada por São Maximiliano Maria Kolbe, que por intercessão dela, ela nos abençoe todos, seus filhos de direita, seus filhos de esquerda, seus filhos de centro, aqueles filhos que já fizeram suas opções partidárias, porque acham que essa é a que a melhor pode ajudar a sociedade a desenvolver-se, a crescer, a ajudar também, sobretudo, aqueles mais frágeis dentro dela. Então, pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre cada um de nós, sobre nossas instituições democráticas, sobre mesários, todas as pessoas que vão servir, sobre as forças de segurança pública, sobre todos os nossos candidatos e sobre todos os eleitores que vão votar amanhã. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Continua aqui na TV Imaculada, que ela está a serviço da evangelização para alimentar nossa fé e nossa esperança. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho.